especialidade, e connosco está o Dr. Filipe Macedo, professor de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. E antes mesmo de iniciarmos a nossa conversa, eu sei que quer deixar um beijinho muito especial para uma vasta audiência, uma vasta plateia que nos está a ver, porque chegou junto dos seus doentes e avisou que vinha à Praça da Alegria. Claro, eu penso que é muito importante haver um médico, um cardiologista que faça clínica todos os dias, é bom, tem que ter muita empatia com os doentes. Claro. E faz parte, digamos, no fundo, das nossas conversas. Olha, eu agora estive no hospital e pedi aos doentes para ir mais cedo já à consulta, e isso vou ter que ser um pouco mais cedo, e inclusive tive que alterar uma das outras consultas para ir à Praça da Alegria. E, portanto, os doentes, de facto, merecem essa compreensão e esse beijinho que nos dá naturalmente. Eles estão atentos, então, aos próximos minutos e à nossa conversa. Vamos falar do coração, dando hoje a ideia de alguns sinais de alerta, algo que está a acontecer e que dá alguns indícios de que o nosso coração não está a funcionar muito bem, não é? Eu penso que, bem, para começar, as felicitações de parabéns. Há uma coisa que eu acho que é muito importante, que é, por um lado, a facilidade com que as pessoas ligam a televisão e a mensagem que passa diariamente nas nossas televisões. Portanto, isso significa que nós, como profissionais de saúde, se conseguirmos de alguma forma fazer prevenção das doenças de uma forma geral, eu estou a falar da minha área cardiovascular, mas de uma forma geral, a prevenção é de facto o grande sucesso. Isto porquê? Porque se nós pensamos, e agora estava a falar aqui com vocês os dois, o que nós não queremos, nenhum de nós é ficar doente. Claro. Portanto, a questão que se põe, eu que vou aqui dizer, e no fundo, quando estou a falar com os doentes, estou quase um bocado até de introspeção para mim próprio. Eu quero ter uma doença nas coronárias? Claro que não quero. Eu quero ter um infarto do miocárdio? Claro que não quero. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? E se eu aqui, eu até digo isso nas aulas, vamos tentar passar 2 ou 3 mensagens, coisas simples, para nós não termos um infarto do miocárdio, que no fundo será essa a grande mensagem que poderia ficar aqui. E a primeira é nós, se calhar, alterarmos os estilos de vida. Reparem, se nós começarmos a pensar em andar um pouco mais a pé, se utilizarmos menos elevadores, se tivermos cuidado com o tipo de alimentação que nós fazemos dia a dia, já fazemos aqui 2 coisas importantes, que é, por um lado, exercício físico e, por outro lado, combater a obesidade. Pois 2 coisas associadas ao exercício físico e à obesidade, o que é que existe? É a diabetes, que é uma pandemia completamente, e a hipertensão arterial. Digamos, uma das principais causas, e a mesma principal causa em Portugal, digamos, de morte cerebrovascular, do acidente vascular cerebral, é por causa da hipertensão arterial. Portanto, esta é uma mensagem fundamental, é termos a tensão arterial controlada. Portanto, muitos doentes, e nós temos esses dados, os doentes tomam medicamentos e infelizmente não estão com a tensão controlada. Isto porquê? Porque continuam a comer comida com muito sal, continuam, digamos, a não fazer exercício físico e continuam a estar obesos. Portanto, estão a gastar dinheiro, estão a comprar medicamentos, mas não fazem depois o outro contributo que é da tal prevenção. O professor, estranhei que não tenha falado numa das regras da prevenção o não uso do tabaco. E lá, ou seja, tem toda a razão. Eu acho que isto passa com a tal mensagem. Eu não posso estar aqui a dizer de repente 30 coisas, senão, primeiro acho que a mensagem não passa. Mas é evidente que essas são as fundamentais. A diabetes, a obesidade, a hipertensão, o colesterol, portanto, que é o excesso, digamos, de lipídios no sangue, e depois podemos, se tiver tempo, explicar um bocadinho essa situação, o problema do tabaco. Portanto, estas 5 situações, se nós conseguimos, com alguma calma, e o que é preciso é, o profissional de saúde, eu por acaso, ainda ontem, quando estava a pensar um bocadinho à noite nestas coisas, sim, nesta nossa conversa, eu acho que aqui nós temos que pensar uma forma muito tranquila a explicar. Faça ao doente, eu vou dizer assim, vou-lhe prescrever este medicamento, mas se o doente não fizer o resto todo, acho que não vale a pena. É escusado, não é? Portanto, eu agora estava ali a falar com os colegas vossos, de facto as pessoas fumam imenso. Apesar de, acho que foi a lei mais importante do país, que esta que foi recentemente, do ano e tal, 2 anos, foi com a proibição, digamos, de fumar, e isso é conhecido, que as pessoas estão a deixar de fumar, mas mesmo assim ainda há muita gente a fumar. Portanto, tentar aos poucos reduzir drasticamente o tabaco, e temos que de alguma forma pedir apoio aos peritos para deixar de fumar, e depois estas situações irmos. Porquê? Porque se nós fizermos isto, não vamos ter o tal problema do infarto, que é o problema das coronárias. Eu, relacionado com isso, se me permitirem, trouxe um boneco, e que muitas vezes é um coração, mas isto no fundo é muito simples, é o coração. É modelo pequeno, atenção, não se assustem em casa. Exatamente. E o que é que as pessoas todas neste momento estão a pensar? E agora mesmo um doente, que se me dever ouvir-me, propõe essa questão. Ó doutor, mas eu posso ser operado ao coração? Ou seja, felizmente, os nossos cirurgiões cardíacos em Portugal são excelentes. E há um sucesso enorme em toda a cirurgia cardiovascular em Portugal. Os doentes são operados com muito sucesso e, portanto, as pessoas ouvem todos os dias que são operados, e todos nós temos várias pessoas, amigos e profissionais de saúde que são operados ao coração e ficam bem.
E, portanto, os doentes alguns estranham até, é incrível, como isto acontece. Essa será uma das maiores interrogações de qualquer paciente. Exatamente. Como é que eu continuo a receber o meu sangue se o coração está a ser intervencionado? Exatamente, são duas questões. Uma é esta, relacionada com a cirurgia, e a outra é os doentes. Doutor, porquê é que eu vou tomar tantos medicamentos, porquê é que o doutor não me manda operar? Exatamente. Isto é uma coisa que, às vezes, nós até ficamos assim, rapaz, porque as pessoas querem ser operadas. Porque, de facto, isto é verdade. Querem logo com o problema resolvido. Isto é verdade. Querem resultados e, portanto, para ontem. a outra mensagem é, nem todas as doenças cardíacas têm que ser operadas ao coração. Passíveis. Portanto, isto é uma mensagem muito importante, que é, e estou respondendo um bocado para esta questão, de facto, há doenças cardíacas que não têm que ser operadas. Portanto, isso é ponto final. Agora, quando se fala em doenças das coronárias, é engraçado, porque as pessoas que não são médicos não têm que saber isto naturalmente, as coronárias estão fora do coração. Ou seja, vamos imaginar que isto é um modelo do coração e as artérias coronárias estão fora do coração. Portanto, nós quando temos um infarto, nestas artérias que estão fora do coração. Quando temos uma doença das válvulas, que é muito vulgar, é dentro do coração. Portanto, são estas coisas, estão aqui a brancos, e depois aqui isto, são as válvulas cardíacas. Portanto, uma coisa é cirurgia valvular, outra coisa é cirurgia coronária. E, portanto, são coisas completamente distintas. Depois... Quais são as mais graves, normalmente? Eu acho que não se pode ir por aí. É uma questão... Não. Também é uma questão... Eu acho que vocês têm um grande... As pessoas pensarão, bom, se é externo ao coração... Exatamente. Eu acho que vocês têm... A intervenção é mais, muito bem. mais simples. Eu acho que é outro grande mérito que vocês têm neste programa, que é pôr as questões... Que o público poderia em casa, não é? Assim, os homens somos os ladrões, acho que as mulheres são as heroínas, porque é verdade, eu digo isso todos os dias da minha consulta, e porque de facto eu tenho um medo imenso de ficar doente, como toda a gente naturalmente. Mas quando uma senhora tem uma doença, acho que reage relativamente bem. E eu acho que os homens de facto são mais modernos que as senhoras, na minha opinião. Mas, relativamente se importar assim, o que é que querias ser operado? Às coronárias ou uma válvula? Eu tinha que pensar muitas vezes e não sei dizer o que é que eu queria. Nem uma coisa nem outra. Exatamente. Eu não queria ser operado. Melhor, não é? Exatamente. Seja como for, na perspectiva que está a pôr muito bem, as coronárias é fora do coração, portanto o cirurgião não tem que entrar dentro do coração, abre o externo e ao abrir o externo tem logo acesso às coronárias e depois a cirurgia valvular tem que abrir o coração. Agora há uma chegas agora, e depois eu calmo, depois fazem a segunda guilherme, porque isto é um cardiologista a falar, é uma chatice, que é, felizmente hoje em dia, nós cardiologistas, e há cardiologistas que só se dedicam a isso, fazem uma coisa que chama-se os cateterismos cardíacos, que é a intervenção, que através de uma picada na virilha ou num braço, consegue-se chegar às artérias do coração e consegue-se dilatar a artéria. Ou seja, isto é fabuloso porque evita, em algumas situações, e também não é todas as situações... Uma intervenção cirúrgica. Exatamente. Através de uma picada numa artéria, chega-se, digamos, está aqui o exemplo de um vaso, de um lado é o vaso normal... Este será o vaso normal. Este é o vaso normal, que reparem, não tem nada amarelinho, e o lado, à medida que nós vamos tendo uma certa idade, vai começando a surgir, se reparar... Começamos a meter combustível... Exatamente, começa a um bocadinho amarelo... De linha branca. Exatamente, o próximo ainda está mais amarelo um bocadinho... E vai que é a tal o excesso de gordura, de hipertensão, está a perceber? E depois, na situação extrema, se quiser virar ao contrário para a câmara... E vou virar para aqui. Exatamente. Isto é a obstrução. O que está ali a vermelho é o trombo, e o que está amarelo, digamos, é o depósito de gordura, de colesterol, tudo isso que faz com que haja obstrução. Ou seja, a progressão da dita doença da aterosclerose é, ao longo dos anos, e já se discute isso hoje em dia, começa na vida intrauterina, para verem como isto é, e portanto o vaso normal, digamos, tem este aspecto luminal sem problemas, como está aqui a pôr o Jorge Gabriel muito bem, portanto, sem problema nenhum. Isto é o interior do vaso. À medida que começa a ter problemas, digamos, imaginem que é como se ficasse obstruído, com uma tal gordura, e depois surge o tal trombo, que é o que dá origem à obstrução súbita. E é esta obstrução súbita que dá um trombo. E ao dar o trombo, se for no coração, é um infarto do miocárdio, se for na cabeça, é um acidente vascular cerebral, se for no membro, será, digamos, um problema, digamos, vascular, como às vezes o professor Rompan está aqui a Sim, falar. explicar. Portanto, no fundo... Portanto, isto é de extrema gravidade se suceder, quer seja no cérebro, quer seja no coração. Exatamente. No entanto, se acontecer noutros pontos do nosso corpo, também é um indício de que algo não está bem connosco e de que podemos estar a acumular alguns detritos dentro das nossas artérias. Muito bem. Eu acho que é outra mensagem, que é, como um cardiologista está a falar, muito bem, isto é uma doença sistémica. Ou seja, este palavrão sistémica é que isto é uma doença, e as pessoas que me estão a ouvir, que ligadas à saúde, sabem disso muito bem. É uma doença que nós temos que ver, desde a cabeça até aos pés. Ou seja, é importante, como digo, ver as carótidas, é importante ver o fundo dos olhos, é importante ver o coração, é importante ver os rins, é importante ver as pernas, porque é para ver se há algum problema em alguma parte. No fundo, Quero aproveitar os 2 desenhos que trouxe. Portanto, no fundo é assim, vamos tentar...
a primeira questão é, nós estamos a falar aquilo que está naquele boneco, que é o coração, isto é uma válvula. Quando se fala em válvulas, reparem que aqui não se vê as coronárias, que é o interior do coração. Exatamente, voltamos a mostrar o interior do coração. Voltamos a mostrar o interior do coração. Portanto, por isso é que eu trouxe o boneco, porque quando se fala nas coronárias, as artérias estão fora, digamos, do coração. Portanto, não tem nada a ver com isto. Mas se abrirmos o coração, o cirurgião, se tiver que fazer uma cirurgia, será, neste caso, uma válvula, aqui outra válvula, a cirurgia das válvulas. Depois, uma coisa que é muito importante, e isso é um conceito também que eu acho que é importante para as pessoas todas, é o problema que me põe esta questão. Da força do coração, o músculo cardíaco. Nós temos, digamos, tanto mais saúde, quanto maior contractilidade para o nosso coração. Portanto, é muito importante o músculo ter força. Portanto, por um lado, as coronárias, ponto número 1. Por outro lado, as válvulas, ponto número 2. Por outro lado, a contração, a força do músculo. Isto são conceitos básicos. Eu costumo dizer, a brincar, isto é tudo conhecimentos do 12º ano. Não tem que ser alunos de medicina, porque é uma coisa fácil. Reparem, quando vermos o coração não é mau. Exatamente. E agora reparem, se nós entramos aqui neste boneco, o que está, digamos, a vermelho ou a azul, eu penso que se vê alguma coisa na televisão, sim, temos este grande vaso que é muitíssimo importante, que é a aorta, e é este grande vaso que depois sai da aorta as tais artérias coronárias que vão ficar aqui em cima, digamos, para irrigar o coração, no fundo, para dar o tal oxigênio para o músculo cardíaco. E depois sai, digamos, a irrigação para as carótidas, por isso que é muito importante para a cabeça, o tal problema do acidente vascular cerebral. E depois, reparem, temos a aorta abdominal, que há problemas tão importantes que todos os dias tem um problema na aorta abdominal, e depois o problema dos membros inferiores. É vulgar, por exemplo, e isto é uma questão que eu acho que também é importante falar-se de um problema deste estilo, que é os doentes consultam-nos, isto tem a ver muito com a área também de cirurgia vascular, que ao caminharem tem uma dor na barriga das pernas. E uma coisa é dor articular, ou seja, dor nas articulações. Portanto, imaginem que a pessoa tem uma artrose, uma pessoa que cai, é uma dor nas articulações. Outra coisa é uma dor na barriga das pernas. E esta dor na barriga das pernas pode ter a ver com um problema circulatório. Portanto, nós... Se for persistente, não é? Para que as pessoas não julguem que por fazerem exercício físico lhes dói um pouco da barriga das pernas. É a claudicação, como já falou o professor Raul Condel. Exatamente, 20 valores. Claudicação. É evidente que o grande problema destes programas é que isto tem que ser individualizado de caso a caso. Ou seja, nós vamos para um ginásio e depois ficamos com dores musculares. Isto não é doença. Isto é alguma fadiga muscular para não estar treinados. Aquela massagem daquela senhora há bocado é excelente para esta situação. Portanto, tudo isto tem que ser depois, caso a caso, visto, com peritos, para se tentar perceber o que é doença e o que não é doença. Porque, já agora, eu acho que, pegando nessa questão, eu também sou muito a favor disso, e vemos muitos doentes, há muita doença, mas também há muita não doença. E, portanto, nós temos que separar o que é doente, tratarmos muito bem, naturalmente, mas também o que não é doença, não temos, digamos, a manter essa chama da doença. Portanto, explicar, de facto, chama-se destreino, todos os dias eu digo esta palavra, que a pessoa não faz atividade física, os tais sedentários, os tais obesos, e se começarem a caminhar... E de repente fazem, não é? Exatamente. Dores musculares normais. Exatamente. Portanto, isso é uma coisa nós já indicámos alguns dos cuidados a ter, mas julgo que há alguns sintomas que são necessários ter em linha de conta para até consultarmos um médico. O que se aconselha é um médico de clínica geral à partida e, posteriormente, o médico de clínica geral depois indicar um cardiologista, não é? Exatamente. Eu sugeri um site, exatamente este site, no fundo é um site que existe do Ministério da Saúde e que é da Coordenação Nacional das Doenças Cardiovasculares, juntamente com o INEM, e, portanto, é um site completamente oficial. E deste lado está o problema dos sinais de alerta do acidente vascular cerebral, que é a pessoa, reparem, está aqui o boneco, há um problema neste momento, digamos, na cabeça, pelo tal problema da irrigação, ou há um problema de um obstáculo, tal tromo, neste caso na cabeça. Isto tem a ver com a questão que pôs da doença sistémica da autotrombose, não é só com o coração. E quais são os sinais de alarme? Reparem, a pessoa de repente tiver falta de força no braço. A pessoa de repente está com uma caneta na mão e a caneta cai. É muito mau sinal da pessoa de repente sentir isso. Isso poderá ser acompanhado por dificuldades em articular. Deixem-me acrescentar, cai várias vezes, perde-se a noção da força. Exatamente. Não é deixou cair a caneta e imediatamente liga para o 112. Muito bem. Se isso acontecer frequentemente, claro, caiu a caneta algumas vezes. Muito bem. E depois também uma questão é fundamental, que eu vou explicar a seguir, que é os grupos de risco. Mas eu vou a seguir. Por exemplo, a pessoa começa a notar que tem uma voz um bocadinho entremelada, diferente do habitual, um familiar diz, a pessoa está a falar de uma forma estranha e tem a boca um pouco ao lado, com a tal perda de força nos braços, é um sinal de alarme. Portanto, no fundo, isto é uma questão que é muito pertinente. Agora, pegando na questão, e essa questão é fundamental, temos sempre duas questões separadas.
O que são grupos de risco? Vamos imaginar, infelizmente, a partir dos 55 anos, o grupo é muito maior de risco que uma pessoa de 15 ou de 20 anos. Claro. Portanto, nós temos que ter a noção, quando estamos com uma pessoa à nossa frente, quando a pessoa vai a um serviço de urgência, por exemplo, quando está em casa, que é diferente termos uma pessoa, os nossos avós, ou ter uma pessoa de 20 anos. Portanto, tem que se individualizar caso a caso. O que não quer dizer que não suceda. Exatamente. E depois, ao pensarmos nestes problemas que estamos agora aqui a discutir, temos que não nos esquecer das tais primeiras mensagens, que é a pessoa que não fuma, que não é hipertenso, que não tem colesterol, que não é obeso, que não é sedentário, tem menos probabilidades de ter este problema. Portanto, nós vemos uma pessoa muito, entre aspas, muito bem comportada, tem menos probabilidades de ter este problema. Portanto, nós, quando estamos a receber estes doentes no hospital, a pessoa tem que pensar logo nisso rapidamente. Se é uma pessoa muito magra, muito cuidadosa, em princípio tem menos probabilidades de acontecer. Não é que não possa acontecer. E nós muitas vezes apontamos o risco da morte, ou da perda de vida, se quiser. Mas, no caso do AVC em particular, o que pode cada um de nós perder é qualidade de vida. Exatamente. E é bom que também essa mensagem se despasse para que se tenha a ideia de que se pode viver mais 20 anos, mas com um fortíssimo handicap. Exatamente. E é por isso que esta via verde, que no fundo que é a mensagem deste póster, que é a via verde do acidente vascular cerebral, é perante os sinais de alarme, ao ligarem para o 112, os doentes serem canalizados rapidamente para um local onde se tenta hoje em dia, de uma forma espetacular com medicamentos, desobstruir esse trombo. Portanto, no fundo é pôr novamente o sangue que estava a não circular, a poder circular. Que é para responder à sua questão, a pessoa não perder, quanto mais rápido melhor. Quanto mais rápido melhor. Ou seja, até às 3 horas é uma coisa... Fazer isso, exato. Mas quanto mais rápido melhor. Ou seja, o início destes sintomas, contactar, digamos, os organismos oficiais, que neste caso é o 112, que depois eles encarregam-se de orientar estes doentes, há uma coisa que está muito bem organizada a nível nacional, para mandar para os hospitais que fazem este tratamento neste tipo específico desta doença. Isto isto é em relação ao AVC. Doutor, que outros sintomas, isto só para agora e terminarmos também a nossa conversa, outros sintomas nos devem levar ao médico, que nos possam fazer suspeitar de que alguma coisa não está bem? Porque estes são os casos mais extremos, não é? Exato. Que algo se está a dar. Mas há outros problemas. Claro, eu podia só, vou responder, se punham os outros sintomas do infarto do miocárdio. Há um outro póster. Ainda tem outra imagem. Este é o AVC, e faltou o póster do infarto do miocárdio, que eu penso que vão conseguir, senão eu tenho aqui, que é este. Exato. Se não tivermos, nós mostramos aqui deste lado para facilitarmos também o desenrolar do programa. Reparem que é, na sequência do que está neste póster que eu falei do acidente vascular cerebral, este é a questão que se põe todos os dias. E foi o início da conversa. É o que nós não queremos ter, nenhum de nós aqui nesta sala. Que é a tal obstrução súbita nas artérias. E reparem, dor, peso, com uma sensação tipo um ardor, um queimor, digamos, no peito. E isto é habitualmente uma área larga, que é uma coisa muito importante, passar com outra mensagem simples, visto que estamos aqui na televisão. Uma coisa é uma dor larga, ok? Outra coisa é uma dor fina, como se fosse a ponta de uma lapiseira. Não tem nada a ver. Ou seja, se o doente vier ter comigo que tem assim uma dor punctiforme, que aponta muito bem, tem muitas vezes inframamular, esta dor habitualmente não tem nada a ver com doenças cardiovasculares. A dor cardíaca é uma dor da área larga, ok? Isso é muitíssimo importante. É no peito. Exatamente. E depois, habitualmente, é acompanhada de náuseas e vómitos. Ou seja, a pessoa tem um ardor muito grande, uma sensação de... É como os doentes dizem, é como parece que um caminhão passou por cima de mim. Como se fosse um pé em cima do peito. Foi pressionado, não é? Exatamente. Essa sensação de opressão paracordial, associada a náuseas e vómitos, está aqui neste momento, e isto aqui é a tal situação séria. Portanto, o doente, reparem, e depois como é que nós fazemos cardiologistas? É a mesma história. O tal doente, com aqueles fatores de risco todos que eu enumerei, que já todos sabemos de cor, que tem, de repente, uma sensação de suor, começa a ficar muito suado, todo molhado, com uma sensação de dor retroesternal, dor no externo, larga, superior a um punho, uma coisa fácil, uma coisa superior a um punho, outra coisa é como uma ponta de uma lapiseira. Sim. Portanto, já há outra mensagem importante que passa aqui. As pessoas têm uma dor de tipo lapiseira a apontar, não é perigosa, e a dor tipo punho é uma área larga. Isso, com peso ou queimor, isto é de ficar muito preocupado. Sim, senhor. Deixe-me colocar-lhe uma questão, porque nós também, agora utilizando as redes sociais, e há muito utilizando o e-mail, vamos recebendo algumas informações, conselhos médicos. E um dos conselhos médicos que eu já recebi, e até por inúmeras vezes, é de tossir frequentemente até chegar a um hospital ou a um posto médico. Se tiver algum destes sintomas que acabou de nos dizer. Tussa muito, sempre a tossir, provoca tosse
até chegar ao hospital. É assim, boa verdade, eu acho que a explicação poderá, assim, não é assim muito científico. Primeira questão. Se o coração estiver numa situação de bater devagar, ok? Que chama-se em linguagem médica bradicardia, que é o coração estar a bater muito devagar, o reflexo de tossir vai estimular com que o coração acelere. Agora, isso não resolve em nada o problema da obstrução. Se a artéria estiver obstruída, nós podemos ter até um enorme ataque de tosse que não vai desobstruir a artéria. Portanto, o tossir é muitas vezes é um bocado tipo ingíria, mas que nesta situação aguda não é, digamos, não resolve absolutamente nada. Portanto, não é aqui, digamos, que pode resolver qualquer problema. Aqui o que é tentar identificar o problema em pessoas de risco. Eu dou sempre um exemplo que eu acho que é muito fácil para toda a gente perceber e aqui na televisão. Vamos imaginar que está na urgência duas senhoras. Uma senhora com 60 anos e outra jovem com 30 anos, as duas com dores no peito. À partida, o simples facto de uma jovem com 30 anos com uma dor no peito, período menstrual normal, sem fatores de risco cardiovasculares, com ar saudável, a probabilidade de ter uma doença cardiovascular é muitíssimo baixa quando se compara com a tal pessoa de 60 anos cheia de fatores de risco. Então, se for diabética, os diabéticos são doentes de altíssimo risco, portanto temos que ter o dobro da atenção. Portanto, a outra grande mensagem é muita atenção à doença cardiovascular e à diabetes. Professor Filipe Macedo, vamos nos encontrar aqui com certeza mais vezes. Muito obrigado pela sua primeira aula. Muito obrigada.